Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de um comparativo de japoneses aqui, tá? Quem curte muito carro japonês vai gostar, e são todos sedãs, que é o City da Honda, Versa da Nissan e o Yaris sedã, né? Obviamente, da Toyota. E aí, vamos falar desses primos aqui, né? E qual realmente acaba levando essa briga, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, ok? E outra, eu tô pegando essa matéria da motor1.com, então o link está na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem, acessem aí. Primeiro link, na verdade o único link aí na descrição. Beleza? Enfim, vamos embora falar desses três carros bem interessantes no mercado para vocês. Sedãs compactos, né, substituem, entre aspas, os médios nas lojas, inclusive no preço acima dos R$100.000. E aí, vamos falar da briga, né, das versões topo de linha. Então a gente vai comparar topo de linha de todos aqui. Com a grande subida aí dos automóveis no Brasil, né, em questão de preço, o segmento de sedãs compactos ganhou mais destaque. Com os médios bem mais caros, acabaram aí sendo substituídos pelos menores, mas mais completos do que no passado, né? Hoje o City, nem se compara ao City que chegou aqui no nosso mercado. Entre os japoneses, o Civic saiu e entrou o novo Honda City, né? Meio que tentando substituir aí. Temos o Versa, que ocupa o lugar aí do aposentado Sentra, e enquanto o Yaris sedã ganhou uma leve reestilização no início de 2022 e tornou-se uma opção ao Corolla, né? Se você não tem tanto dinheiro para comprar um Corolla, o Yaris já é uma opção bem ok, né? E nesse comparativo, reunimos aí as versões topo de linha dos três sedãs compactos japoneses à venda no mercado brasileiro, que é o City Touring, Versa Exclusive e o Yaris sedã XLS. O sedã da Honda está em sua nova geração, né? Enquanto a Nissan estreou sua segunda geração em 2022 e que ainda é atual. Então a gente já dá para perceber que a Nissan está um pouquinho atrás porque foi a empresa que mudou mais tarde, né? E aí tende a ter algumas coisas um pouco mais antigas, mas a gente vai trazer aqui. E por fim, o Toyota foi reestilizado aí recentemente, mas conta com um projeto mais antigo, com nada menos do que uma década, tá? Então realmente deu um tapa no visual, mas tem algumas coisas que a gente vai falar aqui que vocês vão perceber a idade do projeto. Mas aí, vamos ver qual dos três acaba levando, tá? Vamos começar espaço e praticidade. Quando pensamos em um carro familiar, né, logo vem à cabeça os sedãs, até SUVs, né, mas vamos ignorar os SUVs. Foram idealizados exatamente para atender esta proposta, embora os SUVs tenham abocanhado, né, uma boa parcela aí desse público nos últimos anos. E quando falamos do trio deste comparativo, cada um deles busca seu público, que em parte é fiel às montadoras, principalmente pelo pós-venda e confiabilidade do conjunto mecânico e valorização na hora da troca. Carro japonês realmente são muito bem valorizados. Todos contam aí com um bom espaço interno e praticidade, porém cada um deles acaba se saindo melhor que o outro em alguns quesitos, tá? O Yaris sedã foi o último, né, no caso, a ser renovado da turma, mas ficou apenas com uma mudança visual, principalmente na dianteira. Por não ser uma nova geração, o sedã da Toyota manteve as medidas, aqui as menores aqui do comparativo, tá? Com 4,42 m de comprimento contra 4,49 do Versa e contra 4,54 do City, né? Então o City espanca o Yaris, né? Nesse quesito, tá, de tamanho, e o Versa tá aí também tomando alguns centímetros aí de diferença para o City. O Yaris sedã também perde na largura, que tem 1,73 m contra 1,74 m dos outros dois, né? Tudo bem que é bem pouquinho, 1 centímetro, mas perde. E na distância entre eixos de apenas aí dos 2,55 m, que é o fator que implica diretamente no espaço interno. No City, são 2,60 m, o que é 5 centímetros maior do que o Yaris, enquanto o Versa tem 2,62 m de entre-eixos, tá? Que é o maior da categoria. Então, mesmo ele sendo mais comprido, tô falando do City,
o Versa tem um entre-eixos maior, o que tende a ter um espaço interno melhor. Então a gente vai falar também no decorrer do vídeo. A vantagem para o Yaris fica no piso plano na segunda fileira, que ajuda no conforto aí do terceiro ocupante do banco traseiro, mas nem tudo são flores. A caída acentuada do teto acaba limitando aí o espaço da cabeça para as pessoas aí com mais de 1,80 m, tá? De altura, tanto na largura da cabine, quanto no espaço para os joelhos, que são menores ante os dois concorrentes, né? Reflexo aí de um projeto realmente mais antigo. No Versa, apesar de ainda manter um bom espaço interno, os ocupantes do banco traseiro não têm mais aquele espaço do anterior, seu principal destaque, né? Sobretudo por conta dos bancos maiores, inclusive também o assento traseiro, tá? E do maior espaço dado para quem realmente está sentando na frente e pelo painel mais pronunciado. Então tudo isso levou a um espaço interno menor. É menor, mas bem mais confortável do que o antigo. No entanto, o espaço para os joelhos na segunda fileira do Nissan ainda é muito bom. Os bancos não são bem aí confortáveis. Na dianteira, os mesmos zero grafite, né, do Kicks, então realmente gravity, né, de gravidade do Kicks. E numa padrão, né, que pode ser belo tom aí de creme, como nas imagens que estão passando aí para vocês, né? Que exige também maior cuidado de limpeza, mas pô, é bem mais bonito, né? Mas engana-se quem acha que é o maior espaço interno, fica para o Versa, tá? Porém, o maior espaço do sedã mais espaçoso aqui é o City, isso graças à configuração feita pela Honda na cabine do sedã, que aproveitou bastante dos seus 2,60 m de entre-eixos. Os bancos são também muito confortáveis, com um bom apoio lombar e com a melhor apoio lateral entre os três. Enquanto no banco traseiro, uma pessoa de 1,85 m viaja com bastante folga, diferente bastante do Yaris, né? Com 1,80 m já começa a apertar. Com bastante espaço para os joelhos e piso também quase plano. Interessante notar que o encosto do banco traseiro traz uma boa inclinação, assim como no Versa, mas é notável que o assento do City é o que melhor apoia as pernas entre os três, tá certo? No porta-malas, o trio está bem servido, afinal são sedãs e isso que esperamos, né? O maior de todos é o City, que tem 519 litros de capacidade, seguindo do Versa, que tem 582 litros, e o Yaris com seus 473 litros. O maior acesso aí de compartimento, né, de bagagem fica para o Nissan, porque aí se prolonga bastante até o para-choque, com o City se destacando aí logo em seguida. Já o Yaris Sedan tem uma maior curvatura da tampa, o que dificulta um pouco, tá? Então você percebe aqui nessa comparação que o City tá vencendo, né? Logo atrás vem aí o carro da Nissan e da Toyota tá realmente um pouquinho atrás, justamente pelo tempo aí. Vamos falar de acabamento e equipamentos. O espaço para vocês aí não é tão interessante, Então vamos falar de equipamentos e acabamento. No acabamento é comum a maioria dos sedãs compactos da categoria conter aí com plásticos rígidos em toda a cabine, né? No trio deste comparativo não tem como deixar de falar da qualidade superior do Honda City Touring, que mantém plásticos na maior parte do interior, mas que destaca pelo material de boa qualidade e com bons encaixes, sem ter aquele excesso de brilho ou reflexo no painel, tá? Tem até uma faixa espumada no lado direito do painel, revistada em um material que imita couro, também presente no console e também nas portas, enquanto os bancos têm boa densidade e não cansam aí, mesmo em longos períodos. Já no Versa, que para mim é o interior mais bonito, tá? A cabine chama a atenção nessa unidade por conta com acabamento claro, com as duas opções ofertadas para o sedã. Assim como o City, combina aí o plástico rígido com espuma numa faixa central do painel, que é consideravelmente maior no Versa, tá? Somando ainda acabamento em creme e preto, o que reflete um bom ar de refinamento para o sedã. Porém, tanto o revestimento dos bancos quanto o material da cabine fica um pequeno degrau abaixo do City, entendeu? Bonito, porém um material um pouco mais simples.
Já indo para o Yaris, mesmo renovado, não consegue disfarçar ser um projeto mais antigo. Embora lançado no Brasil em 2018, o Yaris comercializado por aqui deriva diretamente, né, do modelo voltado a países emergentes que estreou no mercado asiático em 2013. Então quem compra um Yaris hoje está comprando um carro que foi lançado em 2013. É complicado, né? E esse usa a mesma plataforma do antigo Etios. Ou seja, o sedã e sua base de quase uma década mostra aí os sinais de idade com um plástico rígido em quase toda a cabine, com exceção aí do descansa-braço nas portas, tá? E também imitação de costura em cima do painel, inferiores ou também de seus componentes por aqui. Ao menos há um revestimento de couro no volante e nos bancos, este último com costuras brancas e com acabamento perfurado no encosto, tá? Mas sinceramente o Yaris aqui nessa comparação tá muito mais devagar, né? Na lista de equipamentos, o City Touring é o único a contar com saídas de ar para o banco traseiro, piloto automático adaptativo, sistema multimídia com espelhamento com smartphone sem uso de cabos e partida à distância. O sedã da Honda, tá? Soma ainda botão de partida do motor, chave presencial, rodas de liga leve de aro 16, ar-condicionado digital automático, câmera de ré, sensores de estacionamento aí dianteiro e traseiro, painel de instrumentos com tela digital parcial aí de 7 polegadas configurável, inspirado no Accord, assistente de partida em rampa e retrovisor fotocrômico. Beleza? Então falamos do City. Agora vamos para também a exclusividade do Lane Watch, um assistente de redução de ponto cego que usa uma câmera no retrovisor direito, tá? Para mostrar imagens da lateral do carro ao motorista. A lista é bem completa, né? Pelos bancos de couro, lanternas e faróis Full LED, inclusive os de neblina. Na cabine, o City aí traz duas saídas USB frontais, nicho aí abaixo do multimídia, para guardar aí o celular e saída 12 volts para o banco traseiro, devendo aí as conexões aí USB para a segunda fileira. A relação de equipamentos do Versa Exclusive até é que é equilibrada, tá? Mas peca em não ter recursos básicos como vidro elétrico com função 1 toque e nem sequer iluminações nos botões, né? Ambos presentes apenas para os vidros do motorista, tá? Uma economia que não faz sentido em um carro da faixa de preço, né? Tá bem caro. Apesar disso, ele ainda vem com uma boa lista de itens de série na versão topo de linha, a exemplo aí do painel digital com tela de 7 polegadas ao lado esquerdo e ar-condicionado digital automático, faróis Full LED ou os de neblina são halógenos, tá? E banco de couro e chave presencial para acesso à partida. Soma ainda aí sensor de estacionamento traseiro, sensor de ponto cego, o único a trazer esse recurso aqui, tá, do comparativo. Temos assistência de partida em rampa e piloto automático tradicional. Temos rodas de liga leve de 16 polegadas, então uma polegada a mais, né, do que o City, e além de uma entrada USB na dianteira e duas conexões para quem vai sentado no banco traseiro, que ficam aí ao final da porção superior do console central. Faz falta mesmo o retrovisor interno fotocrômico e rebatimento elétrico dos retrovisores laterais, algo que o City e o Touring, a City Touring e o Yaris Sedan trazem, tá? Já indo para o Yaris XLS, dentre os três somente ele vem equipado com teto solar elétrico de série, vindo também com os faróis Full LED, inclusive as luzes de neblina, tá? Então realmente é Full LED. Ar-condicionado automático digital, rodas de liga leve de 15 polegadas, 15 polegadas é pequeno, tá? Para a versão topo de linha, pelo menos eu considero. Temos chave presencial para acesso e partida e 3 entradas USB, sendo uma dentro do descansa-braço central que mal cabe um smartphone moderno, tá? Então não faz muito sentido estar ali, e 2 conexões voltadas para o banco traseiro. Assim como o City, o Versa e o Yaris também soma faróis com acendimento automático, repetidores de seta nos retrovisores, assistência de partida em rampa e partida do motor por botão. Dos três, o painel de instrumentos de Yaris é o único analógico com uma pequena tela TFT para o computador de bordo, né? Enquanto o volante com regulagem somente com altura denuncia a idade do projeto, então você não tem de profundidade, né? Realmente, como disse. E aí, quem leva nesse quesito é o City
E no primeiro quesito, tá? Eu não comentei, mas o City também leva, tá certo? E o Versa fica em segundo e o Yaris fica em terceiro nesses dois comparativos. Ok? Agora vamos falar de conectividade e segurança, muito importante também. Em comum, os três sedãs contam aí com airbag frontal, lateral e de cortina, mas somente o Yaris Sedan tem airbag para o joelho do motorista, totalizando as 7 airbags contra os 6 do City e do Versa. Controle de estabilidade e tração em sistema Isofix de fixação e cadeirinhas infantis também é algo comum no trio de sedãs aí japoneses, tá? Todos contam com câmera de ré, mas o City tem uma resolução que deixa a desejar para um projeto tão moderno, né? Realmente eu não entendo muito bem porque o City veio com uma câmera tão ruinzinha. Em contrapartida, o City leva o pacote aí de segurança ativa a um outro nível ao contar com o Honda Sense, que agrega aí piloto automático adaptativo com sistema de alerta de colisão frontal, com frenagem automática de emergência e detecção de pedestres, além de assistência de manutenção em faixa, mantém o carro dentro aí da faixa de rodagem, inclusive virando o volante em curvas, além do farol automático, né? Então, questão de segurança, o City realmente está muito bem. A versão conta aí com alerta de colisão frontal com frenagem automática, tá? O Versa no caso, tá? Conta com isso, sendo o único a contar com câmera de visão 360 graus com detector de objetos em movimento. Temos monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego traseiro cruzado, tá? Esse último aí bastante útil, né, em saídas de vagas de estacionamento em locais movimentados, como shopping ou supermercado, tá? O Yaris Sedan traz somente alerta de saída de faixa e aviso de colisão frontal, que emite um alerta aí sonoro e fornece uma carga extra no sistema de frenagem quando identifica uma situação de possível colisão. Em relação a esse sistema de entretenimento, o trio conta aí com habituais sistemas de espelhamento Android Auto e Apple CarPlay em suas respectivas centrais multimídias, tá? Mas apenas o City permite aí conexão sem o uso dos cabos. Apesar do layout um tanto genérico que acaba quebrando um pouco do refinamento buscado aí pelo sedã da Honda, sua central multimídia com tela de 8 polegadas que tem aí a melhor operação, tá? Versa e Yaris conta aí com uma tela de 7 polegadas, com o primeiro trazendo um sistema antigo e sendo o único com navegação GPS nativo, enquanto o Yaris, tá? Traz um layout bem resolvido, apesar de o uso diário ter mostrado um pouco de lentidão. Então, quem acaba levando de novo a vantagem é o City, tá? Ao volante, né, dirigindo, fica evidente as propostas de cada um. Apesar de todos contarem com motores aspirados em vez de turbo usados pelo Virtus, né, Onix Plus e HB20S, começando pelo Toyota Yaris Sedan XLS, traz o motor 1.5 Flex que rende 110 cavalos de potência e 14,9 kg de torque, sempre equipado aí com câmbio automático do tipo CVT que simula 7 marchas. Na linha 2023, lançado aí no início desse ano, ganhou os modos de condução Eco e Sport, além da recalibração para as novas normas de emissões. O Versa Exclusive mantém o conhecido motor 1.6 Flex aspirado de 114 cavalos e 15,5 kg de torque, também com transmissão automática do tipo CVT, que simula 6 marchas. Vale reforçar que a unidade testada é um modelo pré-Procon VL7, ou seja, não traz as atualizações feitas a partir de janeiro de 2022, tá? A Nissan também não revelou se a Versa atualizado para atender aí as novas normas tem sua potência reduzida ou até o que mudou, né? Realmente eles não deixaram bem claro. No caso do Honda, é o motor 1.5 aspirado Flex moderno aí com injeção direta que entrega aí a maior força entre os carros deste comparativo, que rende 126 cavalos e 15,8 kg de torque. A transmissão também é automática do tipo CVT, que aqui simula até 7 marchas. Ao volante, o City Touring tem uma tocada equilibrada e responde bem em baixas rotações, apesar, né, do motor 1.5 gostar de trabalhar também em altos giros, né, com ruídos que acabam invadindo a cabine. Vamos falar de 0 a 100. Na aceleração aí de 0 a 100, a Honda obteve o melhor tempo, que é 11,2 segundos, pouco à frente do Versa, que é 11,5. O mais distante mesmo foi o Sedan Yaris, que ficou com 11,9.
A retomada de 80 a 120 também mostrou um bom desempenho, com aí 7,9 contra 8,9 do Yaris e 9,1 do Versa, né? O Versa acaba perdendo de feio nessa retomada, que teve aí o melhor tempo na aceleração de 0 a 100. No caso do Yaris, do Versa, né? Ele perdeu de 80 a 120, mas ganhou de 0 a 60, com 5,2 segundos. Além do bom desempenho, se engana quem acha, né, que o sedã Honda é gastão, tá? O City tem médias aí de 8,9 km com litro na cidade e 13,3 km na estrada, todos com etanol neste comparativo, beleza? Mas vamos lá, basta usar o... E é isso, galera, tá? A comparação aqui tá demorando demais. Acredito que ninguém vai ficar até o final. Se você ficou até o final, me fala aí, tá? Mas duvido que alguém tenha ficado até aqui. Valeu, galera. Falou e até mais.